Meditar agora na palavra de Deus e pedir que você possa abrir a sua Bíblia comigo. Nós teremos o texto ali na tela também, mas se você puder, tiver com a sua Bíblia, você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, e nós vamos ler um texto que está ali do versículo de número 18 até o versículo de número 24. Lucas, capítulo de número 9, versículos 18 a 24. A minha versão aqui pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas acho que vai ficar bem próxima. Diz assim: estando ele, aqui no caso era Jesus, orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem Jesus perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista. Outros disseram: Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Na outra versão de Mateus diz assim: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 21, ele porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem, porém, perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Que Deus possa colocar a palavra dele nos nossos corações aqui hoje à noite. Eu tenho uma página no Facebook, onde eu escrevo algumas coisas que Deus traz ao meu coração, algumas pequenas reflexões, e eu tenho ali um número de pessoas que vão lá e clicam assim em curtir ou em like a página. Significa que as pessoas que assim fizerem, elas receberão, todas as vezes que eu escrever alguma coisa e postar, elas vão receber aquilo. Há também um lugar que eu escrevo chamado Twitter, e eu tenho lá um número de seguidores. É assim que eles chamam. As pessoas vão lá e clicam em follow, ou em seguir, e as pessoas se tornam então meus seguidores. Agora, a maioria das pessoas que tanto me seguem no Twitter, quanto curtem a minha página da internet, elas não me conhecem necessariamente. Elas sabem um pouquinho a meu respeito. Elas ouviram uma mensagem, elas assistiram talvez um culto pela internet, algumas ouviram o programa de rádio. Vira e mexe aparece um que chega e fala: pastor, jamais imaginava pela voz que você era daquele jeito. Porque a gente sempre faz uma conotação entre a voz e a pessoa, né? Eles sempre me dizem assim: você é muito melhor do que aquilo que eu imaginava. Tá? Aquela coisa. Hã? Bom, né? Sustância aí, Vivaldo. Então, essas pessoas, eles dizem para o outro assim: você segue o pastor Manuel? Sigo. Mas eles nem sequer me conhecem. Então, eles me seguem por uma coisa muito superficial. Muito superficial. E há uma diferença marcante entre seguidor de alguém e companheiro de alguém. Tem algumas pessoas aqui dessa igreja e de outras igrejas que me seguem e que curtem a minha página, que são companheiros. São pessoas que me conhecem há anos, sabem da minha família, conhecem o meu ministério aqui nessa igreja, sabem das coisas boas e difíceis que eu carrego na minha história. Estas pessoas, embora lá marcada como seguidores, eles ocupam um lugar muito diferente, porque eles são companheiros.
E destes, tem ainda alguns que são ainda mais próximos meus. São pessoas que ocupam um lugar especial no meu coração, na minha vida. São amigos e amigas, gente que se importa comigo, que ora por mim, que me estende a mão nos momentos de dificuldade, que caminham ao meu lado. Mas essa situação, ela não é peculiar das redes sociais. Ela não é somente desse ambiente. Ela está configurada aqui hoje à noite, representativamente na vida de cada um de nós. Ela está incorporada no que nós chamamos de cristianismo. Porque tem gente que é seguidor de Jesus. Porque conhece Jesus de ler um trecho da palavra de Deus, porque ouviu falar por alguém, porque ouviu ou leu um panfleto. Hoje, Ana e eu estávamos saindo de um determinado lugar, ia chegando um pessoal entregando um panfleto, e a mulher falou assim para mim: eu queria te falar da Bíblia, de Jesus. Eu falei: olha, eu já conheço, Jesus é o Senhor já da minha vida. Então tem muita gente que é seguidor de Jesus, mas uma coisa é ser seguidor de Jesus, a outra coisa é se tornar um discípulo de Jesus. E notem que eu não disse um discípulo da igreja, esta ou de qualquer outra. Eu não disse discípulo de um pastor, este ou qualquer outro. Eu disse um discípulo de Cristo, que há uma diferença aberta e enorme entre uma e outra coisa. Porque tem muita gente se tornando discípulo de figurões, de personagens. Tem muita gente se tornando discípulo de um determinado pensamento teológico, e se torna tão discípulo daquilo que é capaz de, na defesa das verdades que ele agora abraçou, pisotear os outros, porque não pensam igual a ele, embora os outros também sejam discípulos de Cristo. Então eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando de ser discípulo de Jesus. Diferença entre ser um seguidor de Jesus e um discípulo. Agora, da mesma forma que na minha vida, que é tão insignificante nesse processo inteiro, aquelas pessoas que me seguem conhecem fragmentos da minha vida, mas os meus companheiros de perto sabem da minha dor, da minha alegria, das minhas vitórias ou derrotas, dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas aspirações. Os seguidores de Cristo também sabem fragmentos de Jesus, lampejos sobre a história de Cristo. Não, mas eu vou a uma igreja, eu vou lá. Não, mas isso não te faz discípulo de Cristo. Você pode fazer até um seguidor de Cristo, como a Bíblia mostra que muitos eram. E qual é a diferença mais marcante entre um seguidor e um discípulo? O seguidor é marginal, não no sentido de ser bandido, mas de ser margem, periférico. O seguidor, ele está sempre na área mais afastada. O seguidor não tem intimidade. O seguidor não conhece os meandros da vida da pessoa. Agora o discípulo entra em casa, o discípulo senta à mesa, o discípulo parte o pão, o discípulo bebe no cálice, o discípulo molha o pão no mesmo prato com o seu Senhor, o discípulo reparte das alegrias, dos sonhos, das aspirações. E o incrível que eu acho é que quanto mais eu leio a Bíblia, uma coisa se torna clara, fica notória para mim, é que o desejo maior de Cristo não é de ter seguidores. O desejo maior de Cristo é de ter discípulos. Por isso que a chamada do Evangelho é para mim e você sairmos da margem, da periferia, do relacionamento com Cristo e para nós nos aproximarmos dEle, para vivermos perto dEle e perto dos filhos de Deus. O clamor do Pai não é para levantar 1 milhão de seguidores, mas sim 1 milhão de discípulos de Cristo, que conhecem o coração do seu Senhor, que caminham perto do Senhor. Vejam, no próprio ministério de Jesus, havia uma multidão que seguia Jesus, por onde ele ia. Gente que estava atrás de milagres, gente que estava atrás de pão, gente que estava atrás de cura, uma multidão, seguidores. Havia um grupo que se achegava mais perto, e havia um grupo de discípulos, que quando Jesus falava uma parábola, a multidão ia embora pensando: o que será que é isso? Para os discípulos ele dizia: olha, isto significa isto, isto e isto. O que é você? Um discípulo ou um seguidor de Jesus?
O que é que você é? Um seguidor ou um discípulo? Como que eu respondo? Você diz. Olha para a sua vida. Olha para o nível do seu relacionamento com Cristo e com as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Olha e pondera sobre a importância que você dá àquelas questões que são cardeais, que são marcantes, que são determinantes da proximidade que você tem do seu Senhor. E eu queria ajudar você hoje, aquele que se vê como seguidor, a pensar de algumas maneiras que você pudesse deixar de ser seguidor de Jesus e se tornar um discípulo em alguns minutos, baseado nesse texto que nós lemos. Primeira verdade que precisa acontecer para nós nos tornarmos discípulos e não seguidores de Cristo, e vai contra tudo o que vocês estão ouvindo aí fora, é que a pergunta de Jesus foi o seguinte. Primeiro, tem uma coisa interessante ali, né? Para o pessoal de toda hora ora e tudo é oração, Jesus deixou um paradigma aqui então. Porque diz que Jesus tinha se afastado, isolado para... Quem acha que ora toda hora, em todo lugar, pode ser que não está orando em lugar nenhum. Porque se o próprio Jesus parava, se ausentava e orava, eu acho que eu e você precisamos de momentos de oração silenciosos, sozinhos, em solidão, apenas nós e Deus buscando a face do Pai. Mas parêntese à parte, Jesus está perto de um povo, e ele diz assim, escuta, quem diz às pessoas que eu sou? E se eu fizesse essa pergunta para vocês hoje, não a meu respeito, óbvio, mas a respeito de Cristo, quem você diz que é Jesus? Porque é interessante o fato de Jesus ele estava orando, ele tinha se ausentado para orar, achavam-se presentes os seus discípulos, e Jesus vira para eles e pergunta, quem que as multidões dizem que sou eu? Jesus não tinha crise de identidade, ele não precisava ser autoafirmado pelos outros, ele não estava vivendo um momento de dificuldade existencial, que ele precisava dos outros dizer, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o profeta, o Senhor é isso, porque senão Jesus ia entrar em crise depressiva. Não. O que é que Jesus queria realmente saber? Qual era o posicionamento do ciclo mais íntimo com relação a ele. Quem dizem as pessoas que eu sou? Uns disseram, olha, eles estão dizendo que você é Elias, o outro João Batista e algum dos profetas que voltou. E aí Jesus singulariza e diz assim, mas e você? Quem você diz que eu sou? Eu não quero que você me responda que Jesus é o Deus da igreja que você se converteu, que Jesus é o Senhor, é o Salvador do mundo, que Jesus é... Não, quem é Jesus para você? O primeiro passo, queridos, para alguém deixar de ser um seguidor de Jesus e se tornar um discípulo de Jesus, é que você precisa conhecer a Cristo por você mesmo. Pedro disse assim, tu és o Cristo, me permitam usar o texto de Mateus, ou aqui como ele diz, né? Você é o Cristo, Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que eu usei essa frase que você precisa conhecer a Cristo por você mesmo? Porque ninguém da multidão havia dito isso. Pedro não ouviu lá na esquina, não é porque muita gente estava dizendo, não é porque o pastor da igreja prega, é porque se nada apontasse para aquilo, Pedro havia recebido uma revelação do Pai, este é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? Enquanto você não conseguir definir Jesus pelo seu próprio olhar, se você deseja ter um relacionamento mais profundo com Ele, ou com alguém, você precisa conhecer a pessoa por você. As pessoas com quem eu tenho um relacionamento mais profundo nesta igreja, ou na minha vida, são as pessoas que de alguma forma me conhecem. E me conhecem não é porque o que dizem de mim, ou porque o que sai de mim em algum lugar, não, é porque sabem quem é o Manuel, sabem quem é o Paulo, a Maria, sabem quem é a Sandra, sabem quem é o Joaquim. Estas pessoas se tornam próximos porque conhecem. E vocês podem ter certeza absoluta. Existem muitas pessoas que são seguidores de Jesus e não são discípulos porque não o conhecem pessoalmente, porque não passaram por um processo
que demanda um relacionamento íntimo, pessoal, com Jesus, sem a interferência de ninguém. Há pessoas que dizem assim, se eu não estiver perto de alguém, a minha fé desfalece. É porque a sua fé está na pessoa. Quem é Jesus para você? E aí você pode olhar comigo o versículo de número 20, que você vai entender como que isso acontece. Não adianta você me ouvir aqui 52 domingos por ano. Ninguém conhece a Cristo por afirmação apenas. Essa revelação, esse conhecimento tem que quebrar a barreira da cognição. Tem que ser revelado por Deus. Veja o versículo de número 20. Mas vós, ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro disse, és o Cristo de Deus. Deixa eu ler o texto de Mateus 16, 17. E respondendo Jesus, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ninguém conhece a Cristo apenas por frequentar a igreja, ninguém conhece a Cristo por imposição de ninguém. Ser discípulo de Jesus é necessário que você o conheça, e esse conhecimento tem que quebrar essa barreira da cognição, senão nós seríamos agnósticos. Ou seja, eu vou até onde a minha gnose, o conhecimento me leva. Não, transcende isso, quebra essa barreira. Quando o meu conhecimento encontra o seu teto, entra uma revelação de Deus no meu coração de quem é Jesus. E no seu coração. E é isto que me levou de um seguidor para um discípulo. Porque podem dizer o contrário, podem apontar o contrário, podem dar sinais contrários. Eu tenho convicção da revelação de Deus no meu coração. Não é porque você trabalha na igreja, não é porque você vai muito a encontros de igreja. Nós podemos viver consagrado 365 dias por ano e não ter o menor conhecimento de que Deus está próximo de nós. Vejam a prova dessa depois, nosso tempo não dá, Lucas capítulo 24, uma das histórias muito conhecidas, 2 discípulos indo para Emaús, voltando de Jerusalém para Emaús, 2 quilômetros aproximadamente de distância, estão caminhando, de repente um homem chega e fica perto deles. E o homem vira para eles, o texto é maravilhoso, Lucas conta com detalhes, talvez por causa da sua profissão de ser médico, meticuloso no que fazia, ele é detalhista na sua escrita, ele diz assim, que aquele personagem virou e diz assim, por que é que vocês estão assim, com o semblante caído, triste, abatidos? Eles viram para o personagem e diz assim, és porventura tu, o único que estando entre nós, porque ele vinha de Jerusalém, não tens conhecimento dos fatos que entre nós ocorreu? Aí o personagem, que fatos? Que Jesus, varão apontado por Deus, que veio, que haveria de ser e trazer a rendição para Israel, foi morto, e já é este o 3º dia? Verdade é que alguns irmãos e algumas mulheres disseram que o viram, mas nós dele nada sabemos. Estão caminhando com Jesus e falando que ele morreu. Conviveram com ele em Jerusalém, ouviram, prestem atenção, queridos, eles ouviram o ensinamento de Jesus, de que Jesus morreria e ressuscitaria no 3º dia. Eles estão contando isso como um conto fúnebre. Eles deveriam contar como um hino de vitória. Estar em igreja, em agrupamento, não é necessariamente nada que te revela Cristo. Se não cair as escamas dos seus olhos e do seu coração, você cai os dentes dentro dessa igreja de velhice e você não conhece Jesus. Você tem que botar a mão nos seus olhos e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Arranque essa coisa dos meus olhos, Senhor. Você tem que pôr a mão no coração e dizer, Senhor, tira essa cobertura escamosa, dura do meu coração. Revela-te a mim, Senhor. Eu quero te conhecer pelo que o Senhor é. Porque eles caminharam assim com Jesus, choramingando a vida. Chegaram em casa, o personagem disse que ia embora. Eles disseram, não vai, é tarde, fica com a gente. E Jesus entrou para comer com eles. E diz o texto de Lucas 24, versículos 30 e 31,
que quando Jesus partiu o pão, os seus olhos se lhes abriram e eles o reconheceram. Está aí a prova do que eu estou te dizendo. Se não houver, queridos, uma abertura dos nossos olhos, se não houver, queridos, uma dilatação do nosso coração, se não houver, amados irmãos e irmãs, um rompimento dessas barreiras e Deus nos revelar a face de Cristo, nós nunca o conheceremos para ser discípulos de Jesus. Seremos seguidores de uma igreja, de um pronunciamento religioso chamado cristianismo, mas nós não seremos discípulos de Jesus, porque nós precisamos conhecê-lo por nós mesmos, e nós precisamos ter uma revelação que quebre essa barreira que é apenas do conhecimento humano e entre na esfera da revelação do Pai para nós. Quem é Jesus para você? Se você quer deixar de ser seguidor de Jesus, para ser discípulo, tem mais uma coisa que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos aprender a ressignificar a história da nossa vida. Deixa eu repetir, e você me ajuda aí, dá um cutucãozinho na pessoa que está do seu lado e diz assim, presta atenção aí agora, vai lá, faz aí para mim. Isso, presta atenção aí agora. Você precisa ressignificar a história da sua vida. Por duas razões eu digo isso para vocês, está no versículo 23, mas deixa eu mostrar para vocês as duas razões. A primeira é que havia um governo sobre a nossa vida, que não era Cristo, que para eu ser discípulo dele eu preciso substituir esse governo. Então eu preciso ressignificar a minha vida. Quem agora me governa não são mais as minhas ideologias, o meu pensamento, nada. Quem me governa é o Espírito e a vontade de Deus na minha vida. Mas mais do que isso, veja o versículo 23. Se alguém quer vir após mim, falem comigo, bem alto, se alguém quer vir após mim, vocês já pararam para pensar nesse versículo? Esse versículo é a contramão da proposta de vida em qualquer sociedade. Qualquer sociedade tem uma proposta de vida: salve-se quem puder. Não tinha um ditado que falava assim, é eu e Deus contra todo mundo? Antigamente. Salve-se quem puder. Cada um por si, por quem, quisesse. Essa é a proposta social. E não é brasileira. Não conheço, mas se for na China, tem a mesma coisa. Em Cuba, lá na Croácia, qualquer lugar. Então, quem quiser ser discípulo de Jesus, e nem todos, não tem essa palavra, gente, não sei, né? Quererão. Tem? Doeu? Mas não tem problema. Você sabe que tem liberdade de retórica. Eu posso inventar umas palavras aqui, um neologismo, que não estou cometendo erro de português. Eu sabia que não tinha. A outra está conjugando o verbo querer aqui agora. Muitos não vão querer, porque ressignificar a vida é ir na contramão de tudo o que está aí fora como projeto de vida. Tudo. E por favor, não barateie o evangelho. Não pastor, eu sei, não pode beber, não pode não fumar, não pode comer demais igual você come, não pode isso, não pode aquilo, taranã. Não barateie o evangelho, não, pelo amor de Jesus. Ressignificar a vida significa que você vai olhar para tudo que é proposta existencial, para tudo que é projeto de vida, para tudo que é influência comportamental e dizer, o evangelho me leva a viver de forma diferente. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder, porque vai andar no fluxo dessa comunidade. Agora, quem quiser ser meu discípulo, vai a duras penas, porque Jesus não está mandando nenhum de nós ser enforcado, suicidar, isso ou aquilo para morrer, mas o que ele está dizendo é que o processo de ressignificação da vida vai ser tão difícil, que é como se nós perdêssemos a nossa vida. Mas só o discípulo que quer, porque o seguidor abandona.
O seguidor pula do barco. Ganhar a vida, viver totalmente voltado para si, para os seus desejos, tratar as pessoas conforme o conceito que nós temos na sociedade, ter pela sexualidade os conceitos que são de todos. Esses dias para trás alguém me disse assim: pastor, você ainda quer acreditar que as pessoas na igreja tentam ser puros sexualmente falando? Qual o planeta que você vive? Eu falei: não, eu vivo aqui. Eu vivo aqui. E eu sei de alguns, os outros eu não sei, também não preciso saber. Particularidade dos outros, too much information. Mas tem uma coisa eu sei: quem quiser ser discípulo de Cristo vai ressignificar a sua vida. Não é porque se todo mundo faz ou não faz, se descobre ou não descobre, se me pegaram, se não me pegaram, se isso ou se aquilo, se igreja, se pastor, mas é porque o compromisso dele transcende essa barreira medíocre, desse perigo de ser pego. Ele ressignificou a vida dele. Eu não quero isso, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. E para ser discípulo de Jesus, choca. De uma maneira ou de outra, todos nós estamos tentando dar significado à vida. Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Pega esse significado que você está querendo dar nela, joga na lata do lixo e ressignifica a sua vida a partir dos conceitos do Evangelho. Aí você se torna meu discípulo. Senão você vai ser seguidor, periférico, marginal, novamente, não no sentido de ser bandido, lá de longe, né, da esfera mais larga. E aí o último conceito. Vou ficando dentro do tempo lá. Muita gente começa bem a caminhada com Cristo. Pouquíssimos terminam bem. Mais importante do que começar bem, queridos, é terminar bem. Quando Jesus estava falando, tinha 5.000 só homens que foram contados, fora mulher, menino e outras coisas que talvez ficaram de fora lá, gente que eles não contaram. Quando Jesus foi preso, sumiram todos. Quando chegou a hora do julgamento, desapareceram os seguidores. Quando ele ressuscitou, aqueles que eram discípulos, que foram compungidos pela distância que estavam sentindo dele, pela vergonha de não terem se levantado no momento certo, estão ali sedentos de ver o seu Senhor. Mais importante do que começar bem, e eu como pastor sei dizer isso para vocês, já vi essa igreja com pessoas que eu dizia assim: agora o negócio aqui pega fogo. De bom, né? Porque de ruim. Aí um dia era traque. Vocês lembram de traque? Tinha bombinha e tinha o traque. Ou isso é só da minha época? Não, tem muita gente aí mais velha do que eu. Você põe fogo aqui, não dá um estourozinho de nada. Tem gente que você falava: agora pegou, agora vai. Vai uma semana, 2. Aí começa igual o carro, quando está faltando gasolina, vai perdendo a potência, a força e morre. Talvez seja por isso, talvez não, eu creio de todo o meu coração, que é por isso que lá no livro do Apocalipse diz assim: ao vencedor. Ao vencedor. Porque nesses embates, nessas trombas, nessas decisões, nesses posicionamentos, muitos abandonam, porque não eram discípulos, eram seguidores. O seguidor corre. O seguidor, esse problema não é meu. Isso aqui tornou desse jeito, mas isso aqui não foi eu que criei. O que você quer ser, querido? Seguidor de Jesus ou discípulo de Jesus? Quem é você? Porque tem um dia que Jesus vai fazer essa pergunta. Só que no dia que ele fizer essa pergunta, a resposta já está dita. E a resposta de cada um não vai mais mudar o destino eterno. O que Jesus espera de nós nessa igreja? Uma igreja grande, cheia de seguidores de Cristo? Não, uma igreja de discípulos de Cristo. De gente que o amam,
de gente que teve uma revelação de quem é o Pai. Quando as coisas andam de mal a pior, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que Jesus não é uma personificação histórica. Eu sei que Jesus não é uma invenção das massas. Eu sei que Jesus não é uma proposta religiosa, porque Ele vive em mim. Eu sei. Eu sei. E não sei porque li apenas no livro, é porque quando li no livro, se abriram os meus olhos, não estes, o da alma, não estes, o do coração, e eles se abriram que hoje nada consegue me mover desta certeza: Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém me disse assim essa semana: pastor, é só a gente se envolver com o povo de Deus, ficar mais perto da igreja, que a gente começa a perceber aquilo que não gostaria. É só a gente fazer isso. Então, eu vou te dar um conselho baseado nisso, que mais importante é terminar bem do que começar. Todo namoro, quando você começa a namorar, nossa, a menina mais linda do planeta, o cara, eu estou vendo uns namoradinhos ali, ó. Dá um tempinho, pega ele ou ela num dia que as coisas deram errado. Se for a sua namorada, deixa aquele dia que dói mais no mês. Ou o dia que aconteceu um problema. Fala: cadê aquela doçura? Não, meu bem, mas isso aqui sou eu. Isso aqui é a minha dor. Não, e quer mais? Case. Case-se. Quando ele ou ela acordarem, se olhar e falar assim: é você? Mas mudou muito. Ó, meu bem, mas você acha que eu te encontrava que jeito? Melhor roupa, melhor perfume, orava um tanto antes para você não perceber nenhuma das dificuldades, tananã, e fomos para a luta. Agora, here I am, baby. Come and get me. Você está pensando o quê? É aí que separa o homem de menino. Então eu vou te explicar uma coisa, que não é igreja, qualquer coisa que você se aproxima. Você fala: poxa, mas achei que era diferente. Por isso que a amizade, se não houver amor para perdoar, vai acabar, vai romper qualquer uma. Nós vamos errar com os outros. Por isso, se não houver tolerância, qualquer casamento vai por água abaixo. Por isso que, se não houver perdão, qualquer relacionamento entra pelo ralo da vida, é ou não é? Não se importe com as coisas que você vê. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele desenvolve elasticidade, ele desenvolve tolerância, ele desenvolve persistência, ele desenvolve resistência. E quando tudo tenta nos roubar aquela revelação, por causa do conhecimento, vocês acham que eu não vejo coisas? Vocês não têm noção do que eu vejo. Vocês não têm noção do que esses ouvidos escutam. Não é de vocês apenas, de outros. Vocês não têm noção das pessoas que sentam para conversar comigo e do que eu tenho que ouvir. Eu comecei bem, quero terminar bem. Não há escândalo que vai me levar da presença do Senhor. Não há comportamento maldizente, maldito de alguém que vai roubar a revelação de Deus para mim, porque eu sei quem é Jesus. E eu não vivo na periferia, eu caminho com Ele, perto, como Ele quer que cada um de nós caminhemos, como Ele deseja que cada um de nós sejamos próximos dEle, próximos. Então eu disse para essa pessoa assim: o verdadeiro discípulo de Cristo, querido, não só começa bem, porque ele me disse: pastor, eu era um cara de Deus. Falei: e agora? Falei: então você nunca foi. Você nunca foi. Porque você está comparando Deus com as dificuldades existenciais, com o problema relacional, com a igreja que é incoerente, com os irmãos que são mentirosos, com gente que é falsa, e este não é o rosto de Jesus. Não faça isso. Aí eu disse para ele essa frase: para o verdadeiro discípulo, não importa se você começa bem, mas importa se você termina bem.
E os 4 anciãos e os 24 seres que ali estavam começaram a chorar e dizer: não há ninguém digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos. De repente aparece um como um cordeiro que foi imolado, e há uma voz de clamor no céu, porque o cordeiro que foi morto está vivo e ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, vai ser dado a ele uma pedra com um novo nome, que só ele e Deus conhecem, uma coroa, que não é essa coisa neurótica de gente aí que não teve nada na vida, está querendo uma coroa no céu, para dizer que tem. Não sei o que você vai fazer com coroa no céu, porque lá nem comércio tem para você fazer com essa coroa. É uma coisa significativa de honra, de graça, sabe? Não é essa neura louca da gente aí, de que quer ir para o céu para ganhar, catar ouro da rua de ouro. Tem uns crentes que vai levar picareta para o céu, de certo, arrancar ouro da rua. Ser discípulo de Jesus é uma coisa diferente, gente. É uma coisa diferente. Quem dizem por aí que eu sou? Que resposta que você vai dar hoje à noite para a pergunta do Cordeiro no seu coração? Vamos ficar de pé e orar? Não importa a resposta que você deu no início dessa mensagem, você pode dar uma outra resposta agora. Agora olhem para mim 1 minuto só para a gente encerrar. Se você não der esses passos, e não é porque eu falei para você hoje, você pode ler o texto por você. Você vai encontrar todas as afirmações que eu fiz. Se você não conhecer Jesus por você, se esse conhecimento não for uma revelação de Deus, se ele não quebrar os conceitos que tem aí dentro do seu coração, que você foi colocando, históricos, enfim, se você não ressignificar a sua vida, e se você não estiver disposto a persistir a cada dia em direção a essa caminhada, você não é um discípulo de Cristo. Você vem à igreja, você dá dinheiro à igreja, você ocupa um cargo na igreja, você é religioso, mas discípulo de Jesus você não é. E como pastor dessa igreja, eu gostaria que a gente tivesse uma igreja de discípulos de Jesus. Então ora, agora, diz para Deus: Senhor, me ajuda a transformar isso aqui. Deus te ama, querido, Deus ama você, Deus se preocupa com a sua vida e Deus quer você livre para poder ser dele, viver para ele. Essa igreja, o nosso sonho como igreja é ser isso, gente. O meu sonho é de pastorear discípulos de Jesus, de ser eu mesmo um discípulo e de pastorear discípulos de Cristo. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que nós passamos aqui juntos, por todas as coisas que aconteceram, Senhor, os cânticos entoados ao Senhor, para a honra e a glória do teu nome, para a nossa alegria, para a ministração da palavra também ao nosso coração, aquele momento em que nós recebemos os irmãos, ver o Luca e o Ben serem trazidos diante do Senhor, ó Deus, como gratidão dos seus pais, receber homens e mulheres como membros dessa igreja, ouvir a palavra agora. Nós te agradecemos por tudo isso, mas Pai, em nome de Jesus, e essa é a minha única oração ao Senhor, ó Deus, no sentido de ser a essência, desde que eu preparei essa oração. Senhor, ajuda que essa mensagem minha, e o problema é que ela é a minha palavra, Senhor, mas Deus, se o Senhor misturar a palavra do Senhor nas minhas aqui hoje, ela pode entrar no coração de algumas pessoas aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu peço ao Senhor. Tem gente aqui hoje à noite que precisa parar, retroceder, dizer: chega, meu comportamento é de um seguidor de Jesus, eu quero ser discípulo, eu quero ser discípulo de Cristo. Pai, tudo que eu posso fazer é pregar a Tua palavra e confiar que o Espírito do Senhor vai adiante, ó Deus. Por isso que a minha oração é na essência uma só:
revela a tua face às pessoas aqui nessa igreja hoje à noite, Senhor. Caiam escamas, abram-se cortinas, até mesmo de gente que se achava muito crente, Senhor. E que estas pessoas entendam isso como uma chamada de um Pai amoroso que diz: vem para perto, me escute. Deixa eu explicar para você o que a minha palavra significa, como eu fiz através do meu filho, explicando as parábolas. Deixa o meu espírito significar a sua vida. Senhor, essa é a minha oração, que um milagre aconteça aqui na Nova Vida hoje à noite. E é por isso que eu levanto as minhas mãos sobre cada um destes irmãos aqui, e eu pronuncio sobre eles a bênção que o Senhor ensinou para ser dada sobre o teu povo. Irmão, discípulo de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz, que o Senhor sobre nós exalte o seu rosto, tenha misericórdia de nós, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. E os filhos de Deus aqui recebam essa bênção dizendo amém, amém. Deus abençoe você. Deus te